Isaías 53 é mais ou menos a canção que nós acabamos de cantar. Essa canção foi inspirada nesse texto. Então escute com fé o que diz a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça nenhuma, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até aí. Vamos orar? Senhor, o teu Espírito inspirou essas palavras. E nós pedimos, Deus, o poder do teu Espírito Santo, Deus, abrindo os corações nessa noite, para que nós possamos compreender a grandeza, a beleza, Senhor, do teu Evangelho, Senhor. A verdade de Deus, a verdade do nosso pecado, da nossa condição de degradação e de alienação de Deus, mas também a ponte da graça que nos leva a ter comunhão com o Pai, Senhor. A tua cruz, Jesus. Que o Evangelho da cruz, Senhor, possa ser pregado nessa noite e corações possam ser convertidos a Ti pelo poder do Teu Espírito Santo, e aqueles que já estão acostumados, Senhor, com essa mensagem possam ser renovados no Seu Espírito, enchidos de fé, renovados na sua fé e na sua confiança na obra perfeita do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Pode sentar. A aguinha, ele pegou café para ele mesmo, mas não tem problema. Alguém vai trazer uma água lá. Bom, irmãos, nós chegamos aqui. O Luquinhas vai tomar disciplina por causa disso. Nós estamos na terceira mensagem a respeito da série do sofrimento. Queria recapitular com vocês um pouquinho daquilo que nós aprendemos até aqui a respeito do sofrimento à luz da Bíblia. Sofrimento é algo que acomete todos os seres humanos. Muito obrigado.
Todo mundo que vive experimenta o sofrimento em alguma medida. Nós aprendemos então a respeito do sofrimento nessas mensagens. Primeira coisa que nós aprendemos sobre o sofrimento foi a origem do sofrimento. A origem do sofrimento humano se deu lá no Éden. O sofrimento de toda a humanidade começou com a queda do nosso representante chamado Adão. Isso não é a história da carochinha, não é conto de fadas. Nós cristãos acreditamos que houve um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva, que desobedeceram a Deus e assim trouxeram condenação para todos os seres humanos, não só para os seres humanos, mas também para a criação. Então todo o sofrimento que nós experimentamos, toda a desgraça que nós vemos nesse mundo, que é tangível para nós, é só ligar o balanço geral, é por causa do pecado, é isso que a Bíblia vai dizer. Quando eu digo pecado, não é a atitude, apenas uma atitude de desobediência, mas é uma predisposição humana a não seguir as ordens de Deus. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu não precisei ensinar os meus filhos a mentir. Eu preciso ensinar eles a não mentir. Isso já mostra para nós que eles são pequenos pecadorzinhos que precisam de redenção. Então o pecado está encrunhado em nós. Nós já temos uma predisposição a não obedecer a Deus. E é essa predisposição de não obedecer a Deus que gera, agora multiplica toda essa predisposição ao mal que tem dentro de nós por 7 bilhões, de seres humanos no mundo. Esse é o tamanho da maldade que a gente vê no mundo. Mas a graça de Deus está ao redor disso, segurando toda essa maldade para que o mundo não entre em colapso. Então nós constatamos que o sofrimento vem por causa da queda do homem. Na primeira mensagem, eu fiz uma analogia entre a queda do homem e a parábola do filho pródigo. Deus colocou um homem num lugar perfeito. O homem tinha plena comunhão com Deus. O jardim do Éden, Éden significa deleite, prazer. Pensa, sabe aqueles vídeos do Instagram que tu vê da ilha de Bali, daqueles lugares que a gente nunca vai viajar porque não vai ter dinheiro? Não sei, talvez não, mas talvez sim. O lugar mais perfeito que pode existir, que você possa imaginar, Deus colocou o homem sem pecado naquele lugar. E o homem tinha comunhão com Deus todos os dias. O homem simplesmente virou para Deus e falou: mas eu acho que deve ter uma coisa melhor. Eu não estou afim. E saiu da casa do Pai. E essa predisposição, essa atitude de rebeldia, de desprezo para com Deus, afeta todos os seres humanos. Essa é a origem do sofrimento. Na segunda mensagem nós aprendemos, então, existe um tipo de sofrimento que é causado por causa do nosso pecado, é isso que quer dizer. Existem sofrimentos que nós experimentamos, e experimentamos esse tipo de sofrimento por causa dos nossos pecados. Nem todo sofrimento é por causa do nosso pecado, nós vamos ver agora em seguida, mas boa parte do nosso sofrimento também é por causa dos nossos pecados. Se eu me separar da Andressa agora, os meus filhos vão sofrer. Eu vou causar sofrimento na minha família, na minha vida, na vida dela, por causa de uma escolha errada, de uma desobediência a Deus. Só um exemplo, não, isso não vai acontecer, tá? Só um exemplo de como isso afetaria, como o pecado afeta e gera sofrimento na vida de pessoas. Escolhas erradas, pecados geram sofrimentos na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então existem sofrimentos que são oriundos do pecado. Depois nós fomos
para a história de Jó. Jó era alguém considerado justo por Deus. Ele não era só alguém de moralidade elevada, mas ele foi considerado justo pelo próprio Deus. Que título, né? Ele foi considerado justo pelo próprio Deus. E mesmo assim, grande sofrimento recaiu sobre ele. Ao lermos o livro de Jó, não vou conseguir falar tudo de novo. Vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, a pregação está lá. Existem sofrimentos que Deus permite que a chegar a nós por um propósito que nós não entendemos e não conhecemos. Deus tem os seus propósitos por meio do sofrimento, que até mesmo pessoas cristãs fiéis ao Senhor podem passar por severos sofrimentos. Mas também aprendemos que nada foge ao controle soberano do nosso Deus. É isso que nós aprendemos na história de Jó. Muitas pessoas que estão em momentos de sofrimento buscam uma resposta para o seu sofrimento na história de Jó e não encontram porque Deus não responde Jó no final do livro. Jó apenas faz um monte de perguntas para Jó, do tipo assim: você estava lá quando o universo foi criado? Quem é você? Né? Você é uma poeirinha, uma pulguinha no universo. E Deus dá esse tipo de resposta dizendo: não cabe a você, não cabe no seu entendimento os meus propósitos soberanos. E a gente não sabe realmente o porquê muitas vezes pessoas boas ou pessoas que são fiéis ao Senhor também passam por severos sofrimentos. Mas nós vamos aprender hoje algo muito interessante a respeito do sofrimento. Ainda antes, aqueles que sofrem e permanecem encontram descanso e alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Essa é a história do livro de Jó. Deus não permite que soframos sozinhos. Ele nos dá o seu Espírito Santo, o Espírito Consolador, auxiliador, para nos consolar e ajudar a suportar os nossos sofrimentos. Isso nós aprendemos na semana passada também. Diante de todas essas constatações, percebemos que o homem é incapaz de resolver e de muitas vezes até de compreender a questão do sofrimento. Há uma necessidade de uma intervenção externa, no nosso caso, de uma intervenção divina, para resolver o problema do sofrimento. O sofrimento não é uma evidência de que Deus está ausente ou indiferente ao nosso sofrimento, mas sim é uma oportunidade para experimentarmos a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Deus permite o sofrimento como uma forma de purificação e santificação. Ele pode usá-lo para o nosso próprio benefício e para a glória do seu nome. Uma coisa que é importante aprendermos a respeito do sofrimento é que Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus sabe qual é o sofrimento. Deus sabe aonde aperta o seu sapato. Deus sabe aonde dói. Deus sabe. Deus não está alheio ao nosso sofrimento e é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Ele tanto não está alheio que ele desceu da glória, assumiu forma humana, é isso que os cristãos creem, e viu com os olhos humanos os sofrimentos dos seus filhos. E ele próprio experimentou os sofrimentos de toda a ordem na sua própria carne. Jesus experimentou o seu e o meu sofrimento enquanto esteve aqui. Antes de eu começar a explicar essa passagem que nós acabamos de ler, eu queria atentar com vocês para alguns episódios nos evangelhos de que Jesus viu o sofrimento, de que ele se compadeceu do sofrimento
de pessoas, assim revelando o caráter misericordioso, complacente, né? Amoroso de Deus, compassivo do Pai. Jesus veio para revelar a identidade do Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é um Deus que é Pai Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso e compassivo. Essa é a identidade do Deus verdadeiro. Esse é o caráter do Deus verdadeiro, Deus que nós cremos. Como nós podemos identificar isso em Jesus, então? Vocês lembram que Jesus estava andando e uma multidão cercava Jesus e tinha uma mulher que tinha um sangramento, chamada mulher do fluxo de sangue, que ela sofria há anos com aquela enfermidade, e por causa dessa enfermidade ela era excluída da sociedade, ela não tinha direito de fazer parte da sociedade, ela enfrentou tremendo desprezo, mas ela, por causa da sua fé, se aproximou de Jesus e tocou no manto de Jesus. E naquele momento, naquele toque com fé, ela extraiu virtude e poder do nosso Senhor Jesus, e Jesus parou a multidão e perguntou: quem me tocou? A multidão inteira te tocou. Não, mas essa pessoa foi diferente, porque ela tocou em mim com fé. Jesus percebeu que tinha alguém que estava sofrendo ali, e não só estava sofrendo, mas que tinha fé de que a única pessoa que poderia resolver o problema do sofrimento dela era aquele que estava passando, que o nome era Jesus. Vocês lembram do leproso? Tiveram vários, né? Teve a história dos 10 leprosos, essa aí, que 9 foram embora e só um voltou para agradecer. Mas só para vocês entenderem o que era um leproso, até pouco tempo atrás existiam leprosários. Você sabe o que é leprosário? Sabe o que é leprosário? Leprosário é o lugar onde deixavam os leprosos para morrer, porque era uma doença que não tinha cura. Simplesmente era um lugar, uma chácara, onde botavam todas as pessoas leprosas e deixavam lá, e a carne dela ia apodrecendo e ela morrer. E a lepra era considerada uma maldição de Deus naquela época. Para um leproso caminhar naquela cidade, ele tinha que bater um sino, ele tinha que passar e dizer: leproso, leproso passando, e as pessoas abriam e ele passava, porque ele era imundo, indigno, e as pessoas não podiam tocar nele. Imagina o sofrimento e a situação de uma pessoa assim. E aí, sabe o que Jesus faz? Jesus vai e toca no leproso e faz com que ele seja curado. A lepra também é, como se fosse na Bíblia, uma figura de linguagem para essa impureza do pecado. No momento em que Jesus perdoa os pecados, ele nos limpa da nossa lepra. É isso que representa essa purificação. Vocês lembram do paralítico que foi levado pelos 4 amigos até a casa onde Jesus estava pregando? Abriram o telhado e desceram a maca. Que mão de obra, né? Isso aí era uma parceria mesmo, né? Abriram o telhado, desceram com a maca. E o que Jesus disse para aquele paralítico? Seus pecados estão perdoados. Não era só dizer, ele falou depois, né? Levanta, toma o teu leito e anda. Mas as pessoas se escandalizaram, porque Jesus falou que os seus pecados estão perdoados. Porque o motivo daquela enfermidade em si era para manifestar a glória de Deus e revelar a identidade de Jesus como o perdoador de pecados. Aquele que traz alívio e resolução para os sofrimentos da humanidade, diante dos olhos de todos os homens. Ou seja, Cristo andou no nosso meio e contemplou o nosso sofrimento. Não só contemplou e ficou alheio, mas se compadeceu do sofrimento das pessoas. Então, assim como ele andou no nosso meio, se compadeceu do nosso sofrimento, do sofrimento das pessoas, eu digo para você,
Deus conhece o seu sofrimento. E Deus sabe aonde aperta o seu calo. Deus sabe o que você está passando. Seja o seu problema na mente, seja nas emoções, ou seja até mesmo físico. Deus sabe do seu sofrimento. Ele não está alheio. Por mais que às vezes você não sinta, não perceba, por mais que você ache que Deus te abandonou, o fato de Jesus Cristo ter encarnado, ter andado aqui, ter visto o sofrimento, ter curado pessoas e ter morrido na cruz, é porque Deus não está alheio ao seu sofrimento. Sofrimento de ninguém, é o sofrimento da humanidade. E agora o último episódio, só para a gente entrar realmente em Isaías 53. Está em João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, que diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Viu o sofrimento de alguém. Cego de nascença era alguém que não podia trabalhar, que estava fadado a pedir esmolas o resto da vida. Não sei se vocês já viram alguém que é cego no ônibus pedindo dinheiro. Me corta o coração. Não tem outra alternativa para aquele rapaz a não ser viver dessa maneira. Dói. É humilhante. Jesus viu o sofrimento de um cego de nascença. E aí olha a pergunta dos discípulos de Jesus. Olha a ligação. Mestre, os discípulos viram que Jesus viu alguém em sofrimento e perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Existia uma doutrina dos rabinos que diziam que o bebê podia pecar dentro do ventre e ser amaldiçoado por Deus dentro do ventre e nascer com defeito. Então, na cabeça de um judeu, qualquer maldição, qualquer defeito, né, qualquer problema era por causa do pecado. Mas nós temos o livro de Jó para contrapor isso, e as palavras de Jesus agora também vão contrariar essa lógica. E aí Jesus responde o seguinte: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Às vezes a gente vai se perguntar: por que eu estou passando por isso? Passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto? A resposta pode ser para que na tua vida se manifeste o poder e a glória de Deus. Então essas são algumas provas de que Jesus, de que Deus não está alheio ao seu sofrimento. Está atento ao sofrimento. Ele já providenciou saída para o nosso sofrimento. Essas são algumas passagens em que Deus revela que o nosso sofrimento não passou desapercebido por Ele. Quando Jesus vem, Ele entra na história para promover redenção. Ele não só vê o sofrimento, mas Ele também experimenta em si mesmo os mesmos sofrimentos que nós. Jesus, em sua vinda aqui vem para ser nosso representante. Ele é o justo sofredor. O justo que veio sofrer no lugar dos injustos para satisfazer a justiça de Deus. Nenhum pecado pode ficar impune. Mas como Deus puniria o pecado de toda a humanidade de uma vez só? Foi por isso que Ele enviou o seu Filho. No texto que lemos em Isaías 53, e nós vamos continuar lendo, é uma profecia 600 anos antes de como Deus providenciaria a solução para os nossos pecados. Todo o Antigo Testamento segue essa lógica. O homem peca, se afasta de Deus, sofre o exílio. O homem se volta para Deus, clama por Deus, Deus resgata ele em algum momento, ele abandona novamente a Deus, sofre o exílio, sofre novamente. E
É um looping até chegar ao Novo Testamento. O povo de Deus experimenta esse tipo de sofrimento por causa do pecado de várias maneiras ao longo do Antigo Testamento. Mas aí como é que vai ser? Vai ser eternamente esse looping de sofrimento aí. Pecou, exílio, sofrimento, clama a Deus, se arrepende, volta de novo, e Deus abençoa, restaura, faz uma aliança novamente com o povo, aí o povo quebra a aliança, desobedece, se afunda no pecado, na idolatria. Será que vai ser assim? Como Deus resolve esse problema? Esse é o dilema onde acaba o Antigo Testamento. Aí vem a nova aliança, vem a encarnação de Jesus. E essa profecia fala a respeito da obra de Jesus para aliviar o nosso sofrimento, para resolver o problema do sofrimento. Esse é um dos textos do Antigo Testamento que é mais latente, mais claro. Jesus no Antigo Testamento. É uma profecia clara do Messias. E agora nós voltamos para o nosso texto, entendeu? De Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Olha só a descrição do sofrimento de Jesus. Vê se não cabe todo o tipo de sofrimento humano aqui dentro dessa descrição. Ele foi desprezado e rejeitado. Você já foi desprezado e já foi rejeitado alguma vez? É ruim, né? Eu já fui. Algumas vezes. Cristo experimentou esse tipo de sofrimento também. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Jesus era aquele que aparentemente não tem nada para oferecer. No nosso mundo de futilidades, de beleza plástica e Photoshop, ostentação, Jesus com certeza passaria desapercebido pela maioria das pessoas. Jesus não tinha nada a não ser a sua mensagem. E a sua mensagem é que o seu sofrimento libertaria as pessoas do verdadeiro sofrimento e finalmente da ira de Deus. E ele faria tudo isso por meio do seu próprio sofrimento. Essa mensagem é doideira, né? Loucura. É o que Paulo vai dizer. Paulo diz que essa mensagem é loucura. Que não faz sentido na ótica natural do ser humano. Quem é que segue e acredita em alguém que não tem beleza, não tem majestade, alguém que não tinha nada para oferecer a não ser a mensagem que carregava e, por último, o seu próprio sofrimento? Quem, em sã consciência, seguiria um profeta como esse? Mas esse é nosso Senhor Jesus. Algumas coisas a serem explicadas aqui que são importantes nessa passagem. Então, Jesus não veio resolver o problema do sofrimento com o seu dinheiro e o seu poder aquisitivo, porque ele não tinha isso. Muitas pessoas acham que a origem do seu sofrimento é não ter dinheiro. E essa não é verdade. Jesus nem veio com essa proposta. Tem igrejas que dizem que sim, tá? Mas aqui, claramente, na Bíblia, a gente vê que não. Ele não tinha influência ou majestade que atraísse as pessoas.
foi desprezado, rejeitado. Quando a Bíblia diz isso, nessa passagem, ele está querendo de uma maneira explicar que Jesus experimentou o nosso sofrimento. Jesus experimentou todos os tipos de sofrimento: físico, psicológico, a rejeição, a humilhação, o desprezo. Tudo que um ser humano pode sofrer, Jesus sofreu. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Quando nós olhamos para Jesus, parece que Ele é alguém que foi amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque como alguém que é justo sofre tanto? Mas aqui está a explicação daquilo que nós estamos falando. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Tudo que ele sofreu, sofreu por causa do seu e do meu pecado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz. Pensa, eu achei essa parte muito interessante, os tempos verbais, porque Isaías está 600 anos antes, olhando para o futuro, enxergando Cristo e a sua obra consumada. E ele diz o castigo que nos trouxe a paz. Ou seja, ele está se incluindo na bênção que é a obra de Jesus na cruz. O castigo que nos trouxe a paz. Eu já tenho paz porque eu creio nessa obra que o Messias fará daqui 600 anos lá na frente, que ele nem sabia que era 600 anos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aqui é importante também pensar: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Vocês lembram que eu falei que a parábola do filho pródigo representa a queda do homem no Éden? Aqui Isaías está confirmando essa ideia. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então não fique ofendido se alguém te chamar de desviado. Porque todos nós fomos desviados. Todos nós fomos ovelhas que seguiram o seu próprio caminho. Mas que Cristo foi atrás de nós. Assim como a parábola lá em Lucas 15. A parábola da ovelha perdida. A gente precisa aprender a ler a Escritura para nós, não para as outras pessoas. Parece que a gente vai fugindo daquilo que a Bíblia vai nos enquadrando, né? E aqui ele enquadrou todo mundo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Todos nós precisamos desse Salvador. Amém, igreja? Todos nós precisamos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. É muito importante a gente parar e pensar aqui nesse ponto. Qualquer pessoa que passa por algum tipo de sofrimento é tentado a blasfemar contra Deus. Qualquer pessoa que passa algum tipo de sofrimento profundo começa nos seus pensamentos a questionar a bondade de Deus, a misericórdia e o amor de Deus a respeito de nós. Contudo, Cristo sofreu tudo o que sofreu calado.
calado porque ele sabia por qual motivo ele estava sofrendo. Ele não pecou em nada. Versículo mais visceral, mais death metal, se eu posso falar assim, da Bíblia para mim é: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui é algo difícil de entender, mas sublime ao mesmo tempo. O Senhor estava feliz ao fazer o seu filho, ao enviar o seu filho para o sofrimento, porque ele sabia do resultado do sofrimento de Jesus. Sabe qual é o resultado do sofrimento de Jesus? Eu e você. No momento em que ele via o seu próprio filho sofrendo tudo o que sofreu, ele via cada um de nós junto com ele na glória no futuro, sem sofrimento, sem lágrima, sem dor. Era isso que produzia alegria, e foi isso que levou Deus a esfolar, a estraçalhar o seu próprio filho, por minha e por sua causa. Porque isso rende glória ao seu nome. Alguém que é capaz, um Deus que é capaz de amar a sua criação, amar a humanidade, amar a sua vida e estraçalhar o seu próprio filho para te ter. Irmãos, essa mensagem precisa tocar o nosso coração. Se essa mensagem não toca o nosso coração, algo muito errado está com a gente. É a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Deus aceitou o sacrifício do nosso Senhor Jesus. E por ele ter aceitado o sacrifício de Jesus, eu e você temos um lugar na eternidade. Amém? Eu não posso deixar de citar essa passagem ao falar do sofrimento de Jesus. Me toca, me emociona muito. Enquanto Jesus estava sofrendo e sendo humilhado, cuspido na cruz, existiam dois ladrões, um do lado do outro, Um do lado esquerdo e um do lado direito. Um zombava de Jesus e dizia: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Enquanto o outro ladrão falou assim: para de falar bobagem. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não tem pecado algum. Ele não tem acusação nenhuma sobre ele. E esse ladrão, ele vira para Jesus e fala assim: branco agora. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Obrigado. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus responde? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Irmãos, quando nós depositamos a nossa esperança em Jesus Cristo, o que eu vou dizer? Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo, imediatamente nós vamos para o paraíso. O que isso quer dizer?
Nosso nome é escrito no livro da vida. Nós recebemos a salvação em Jesus e podemos cantar segurança, que nós temos segurança em Jesus. E agora Jesus está conosco. E aquele castigo que era reservado para nós recaiu sobre Jesus. E nós confiamos que aquele sacrifício foi suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, nós reconhecemos que necessitamos de um Salvador e depositamos a nossa esperança em Jesus, porque nós por nós mesmos não conseguimos nos salvar. Apenas o sacrifício de Jesus é o que pode nos salvar. E aí então nós vamos estar com Jesus no paraíso. É isso que quer dizer. Eu queria fazer aqui 3 aplicações para esse texto, já caminhando para o final. E nós aprendemos então a respeito do sofrimento, olhando para o sofrimento de Cristo. Cristo conhece o seu sofrimento. Não só conhece, como experimentou todo tipo de sofrimento. Tristeza, desprezo, dor física, traição pelo seu discípulo. Mesmo antes de ter experimentado em si o sofrimento, ele já se compadecia do nosso sofrimento e por isso que ele veio. Irmãos, nada é mais desesperador do que ver alguém que amamos sofrer e não poder fazer nada. Não sei se vocês já tiveram uma experiência, né? Aqueles que são pais vão entender. Você vê o seu filho ardendo em febre e não tem o que fazer, a não ser segurá-lo nos braços. É desesperador essa sensação. Ver o seu filho sofrendo com uma doença e não ter o que fazer. E pegar uma fila de hospital e ter que esperar horas. E não ter o que fazer a não ser orar. Mas nessas situações, Jesus pode todas as coisas. Cristo viu o nosso sofrimento e não ficou alheio. E é por isso que Ele é o nosso Salvador. É por isso que Ele é distinto de todos os outros deuses que se tem por aí. Ele é o único e verdadeiro Deus. Essa é a mensagem que nós anunciamos. Jesus é o Deus que se importa. Jesus é o Deus que vem em nossa direção, mesmo quando nós somos ovelhas que estamos por aí procurando o nosso caminho. Ele veio para nos trazer paz com Deus, perdão e nos libertar do sofrimento eterno que nos estava reservado por causa do nosso pecado. O Evangelho é a resposta de Deus para o nosso sofrimento. Deus diz: eu sei por que vocês estão sofrendo. Eu sei o motivo, eu sei a causa, eu sei a origem do sofrimento de vocês. E eu vou fazer algo. Eu vou providenciar a salvação. Por isso eu enviei o meu filho para obedecer no lugar de vocês que não obedeceram. Mas também para sofrer as consequências dos pecados que vocês cometeram. Por isso, crer no Evangelho é sofrer com propósito. Sofrer com a certeza de que um dia o sofrimento terá fim. Porque fiel é aquele que prometeu. Crer nessas verdades, meus irmãos, nos possibilita ser mais parecidos com Cristo. Imagine uma pessoa que não acredita em nada, ter que enfrentar o sofrimento sem esperança nenhuma. Não entende o motivo do seu sofrimento e sequer tem algum vislumbre, alguma luz no final do túnel. Mas para os cristãos não. Então sofrem olhando para a luz. Ela já está bem próxima.
Cristo sofreu tudo sem murmurar ou reclamar, porque ele conseguia enxergar o futuro glorioso que estava reservado quando Deus cumprir o propósito. Cristo olhou para o futuro e viu eu e você juntos na presença do Pai. Isso gerou alegria nele. Deu forças para que ele cumprisse o propósito de Deus, entregando a sua vida por nós. Eu sei que muitos aqui já ouviram essa mensagem. Eu sei que muitos aqui conhecem Isaías 53, cantam Isaías 53. Isso não é uma novidade para nós, principalmente aqui na igreja que falamos o tempo todo do Evangelho. Mas crer não é apenas concordar intelectualmente de que isso é uma verdade. Concordo com essa ideia. De fato, isso realmente está escrito lá em Isaías 53. Não é apenas fazer sentido para você. Isso já é uma grande coisa, você concordar que isso é verdade. Mas existe mais. Deus quer que nós experimentemos o poder da ressurreição de Jesus. Deus quer que nós depositemos a fé em Jesus. Que nós experimentemos de fato o que Jesus experimentou. Esse mix, esse blend de sensações que só o cristianismo nos proporciona, que é sofrer alegremente, sofrer conscientes do motivo pelo qual nós estamos sofrendo, e mesmo assim experimentar profunda alegria, mesmo tendo depressão, mesmo tendo problemas psiquiátricos, psicológicos, nós podemos sim, por causa do poder de Deus, do poder dessa verdade do Evangelho, experimentar algo espiritual que é indescritível para aqueles que não creem. A fé é esse poder de suportar o sofrimento por crer nessas verdades. Não é apenas crer nessas verdades. É o poder para suportar o sofrimento por crer nessas verdades. Lá em Filipenses 1:29 diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Crer em Jesus, escute o que eu vou dizer. Crer em Jesus é abraçar conscientemente o sofrimento. Crer em Jesus é abraçar conscientemente o sofrimento. Por quê? Porque nós temos uma esperança de que, enquanto estivermos sofrendo, o Espírito Santo está conosco, e depois que nós atravessarmos para o outro lado, o sofrimento terá fim. Então, nós podemos sim abraçar o sofrimento. Podemos sim abraçar o sofrimento. É uma outra perspectiva de olhar para o sofrimento através da fé. Paulo diz assim, Romanos no capítulo 8, quando ele está explicando a respeito das coisas futuras: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, não tem como nós crermos no Evangelho e crermos no cristianismo sem nós crermos na eternidade. O que faz com que nós possamos suportar o sofrimento é a certeza da eternidade. É a certeza de que um dia nós estaremos juntos com o nosso Senhor Jesus. É a certeza que a Bíblia nos dá de que existe um lugar onde não há choro, onde não há sofrimento. E eu quero ir para lá, e eu quero que vocês vão para lá também. É para lá que nós estamos caminhando. Mas vai doer, mas o Espírito Santo vai nos fazer suportar. Nós chegaremos lá. Outra coisa,
Tá liberado dizer amém e glória a Deus nessa igreja, tá? Se vocês estão travados, podem falar. Não tenham medo de ser pentecostais. Por último, existe uma questão bem controversa no versículo 4 do capítulo 53. Eu sei que o Luquinhas ia me dar o feedback se eu não falasse a respeito desse assunto. Eu vou falar aqui agora. Muitas igrejas, muitas doutrinas, pegam esse texto e vendem cura na TV e vendem cura por aí. Como se o fato de a Bíblia dizer aqui no versículo 4 do capítulo 53, dizer assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito. Aqui está dizendo que ele levou as nossas enfermidades, que ele levou as nossas dores. Aqui não é uma promessa. Nesse texto, não é uma promessa de que todas as doenças vão ser curadas. Não é uma promessa. Por mais que a gente gostaria que fosse. Só que a gente não pode adulterar o texto e não pode ser desonesto com o texto, dizendo que ele diz algo que ele não diz. Isso é um pecado horrível. Adulterar a palavra de Deus. Deus me livre. Aqui não é uma promessa. Aqui está dizendo que quando nós experimentarmos essa obra final de Jesus, não vai haver enfermidade, não vai haver dor. É isso que esse versículo está dizendo. Quando nossos pecados forem perdoados e a gente estiver lá na glória, não vai haver enfermidade, não vai haver dor. E aqui existem alguns extremos que a gente precisa ter cuidado. Primeiro, as igrejas que vendem cura em troca de voto financeiro. Dá aqui porque Deus prometeu que se você der um dinheiro na igreja, você vai ser curado e tudo mais. Isso é mentira. Estão comercializando a fé e mentindo, colocando palavras na boca de Deus que Deus nunca falou. E autopromovem de maneira sensacionalista, inclusive em programas de TV, com essa teologia equivocada ou mal intencionada, para vender a cura divina. E quando a pessoa não é curada, esses mesmos pastores charlatões dizem que a pessoa não teve fé daí. Prometem a cura. Não, você vai ser curado com certeza. Aí não é curado. Não, porque não teve fé. Mas vai ser curado ou não vai ser curado? Prometeu ou não prometeu? Então não é uma promessa. Mas existe um outro extremo. Outro extremo é dizer que Deus não cura mais. Ou que esse dom, como uma evidência do poder de Deus no meio do seu povo, já cessou. Isso causa diversos problemas no meio da igreja. Tanto gerando uma fé árida e contrária aos ensinamentos do Novo Testamento, o que é muito comum para a galera que se torna reformado de internet. Para de crer nos dons. Para de crer que Deus cura. Para de orar pela cura das pessoas. Não é isso que nós cremos aqui nessa igreja. Ou pelo menos não é isso que eu creio. Nem o que eu vou ensinar. Nessa passagem específica não existe uma promessa de cura para todas as enfermidades. O profeta está apontando para o futuro. Isso não contradiz o ensino de que Deus usa a cura como um sinal do seu poder para se revelar ao homem. Isso é muito claro ao longo do Novo Testamento. Tanto em Jesus como nos apóstolos e na igreja primitiva. Por isso, nós devemos sim orar por aqueles que estão enfermos, pedindo ao Senhor que conceda graça aos que necessitam e que na sua soberania cure os que Ele deseja curar. Nós faremos isso aqui na igreja, crendo na bondade de Deus que nós cantamos e no poder de Deus, convicto de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Vocês não querem ver pessoas sendo curadas aqui na igreja? Então nós precisamos orar. Deus é poderoso para fazer. Eu quero ter testemunhos aqui na igreja de que pessoas foram curadas. Eu já sou crente há bastante tempo. E eu já vi pessoas sendo curadas de coisas
absurdas para a medicina. Tumor no cérebro, com exame e com tudo. Então eu creio na cura divina. Eu creio que Deus é poderoso para fazer e eu quero ver isso acontecer aqui na nossa igreja. Amém? Já está quase terminando, mais uma meia hora. Mais um texto, 2 Coríntios 1 diz assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Passagem doida, né? Nós sofremos, somos consolados e consolamos aqueles que sofrem enquanto sofremos. É isso que ele está querendo dizer. Isso é viver o Evangelho. Nós sofremos juntos e consolamos uns aos outros no poder do Espírito Santo. Agora eu quero voltar à pergunta inicial do nosso texto, que diz assim: quem creu em nossa pregação? Você creu nessa pregação? Você crê nesse Jesus? Você crê nesse sacrifício? Você crê nesse poder? Deus está novamente revelando o seu plano de redenção a nós. O nosso sofrimento e o sofrimento de Cristo são elementos do enredo de Deus para a redenção. Como o drama da redenção, o sofrimento faz parte do teatro da glória de Deus. O seu e o meu e o sofrimento de Cristo, tudo isso faz parte de como Deus quer se revelar de maneira gloriosa para os seres humanos. Diante disso, nós temos duas possibilidades: abraçar a oferta graciosa do amor de Deus em Cristo e os sofrimentos que vêm junto com ela. Podemos ignorar essa mensagem e enfrentar sozinhos os sofrimentos aqui e também uma eternidade de sofrimento distante de Deus. Essa é a proposta do Evangelho. Você creu nessa mensagem, meu desejo é que você prove da graça de Deus, no seu corpo, na sua saúde, na sua vida inteira, independente do sofrimento que você esteja enfrentando, meu irmão, independente da ordem. Nós possamos colocar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Nós confiemos plenamente no nosso Senhor, o justo sofredor, que em tudo obedeceu e tudo sofreu, para que estivéssemos desde já unidos com Ele, de agora até a eternidade. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo consolo que brota do Teu Evangelho. Obrigado por nos mostrar com clareza que Tu não está alheio ao nosso sofrimento, Deus. Importa conosco, sim. Importa tanto conosco que enviou o Teu Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar. Para que um dia esse sofrimento que experimentamos tenha fim. Por agora, nos ajuda em nossos sofrimentos terrenos. Nos ajuda nos nossos sofrimentos que são por enquanto. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver a glória futura. Para que nós possamos crer na eternidade. Crer que o Teu Evangelho é a verdade. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar o prêmio que nos está reservado na glória. Que nós possamos olhar, Senhor, para o futuro, enxergar uns aos outros na presença de Deus,
felizes, satisfeitos e completos, Deus, livres do sofrimento. E para poder cantar, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu não compreendo os teus caminhos, mas valeu a pena, Senhor. Valeu a pena abraçar o sofrimento, valeu a pena ser desprezado pelo mundo e abraçar a fé no Deus verdadeiro. Valeu a pena, Senhor. Senhor, valeu a pena. Essa é a nossa fé, Senhor. Depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.